sou Paulo de Tarso Cheida Sanz, nasci em Campinas em 1955 e minha carreira vem desde criança. Então, meu nome inteiro, Paulo de Tarso Cheida Sanz, mas eu usava Paulo de Tarso no início da carreira. E depois, com o tempo, eu fui colocando Paulo Cheida Sanz, né, que se trata do mesmo artista e que isso também traz uma importância para mim, que tem muitos trabalhos que assinava Paulo de Tarso que estão em prefeituras, estão em importantes acervos, principalmente na região de Campinas, tá? Em Limeira, em Rio Claro, enfim, em outras cidades mais próximas de Campinas, que era o início da minha carreira. E depois, com o tempo, Paulo Cheida Sanz aí foi indo para outros acervos importantes fora do Brasil. Mas realmente eu fui uma criança muito quieta, que gostava muito de desenhar, né? E tive a oportunidade muito grande, um incentivo muito grande do seio familiar, né? Que seria da minha mãe, principalmente da minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano de idade, né? Então eu morei com o meu avô materno, né? Então, com o incentivo da minha mãe e do meu avô, né? Minha mãe Vilma Cheida, meu avô Pedro Cheida e meu irmão Flávio São Júnior, né? Então eles me incentivaram muito grande porque viam que eu desenhava sem parar. A minha vida foi arte direto, tendo incentivo da família e também com isso eu tive a oportunidade de estudar no Conservatório Carlos Gomes de Campinas, com a Léa Zigiati, uma grande incentivadora. Eu estudei também assim rapidamente num curso que eu fiz com Egas Francisco, que me incentivou também quando eu tinha 10 anos de idade no Centro de Ciências, Letras e Artes. Tive a grande oportunidade de ser aluno do Geraldo Souza, um artista falecido que foi do Grupo Vanguarda de Campinas, né? Então, como eu desenhava para mandar para os jornais, né, quando criança, eu era obrigado a desenhar em nanquim. Eu desenhei nanquim para poder ser publicado. Então, o meu trabalho inicial foi sempre desenho nanquim, bico de pena, grafismo, pontilismo, muito detalhe, tem que fazer desenhos enormes, né? E desse trabalho era sempre branco e preto. E aí foi entrando a cor no meu trabalho. Aos poucos foi entrando a cor, eu fui passando para outras técnicas, aprendendo também a lidar com esculturas e somente com argila, né? E aí eu fui entrando como pintor, certo? Com tinta a óleo, né? Os trabalhos com tinta a óleo, e fui desenvolvendo todas as técnicas possíveis. Mas a temática minha foi passando digamos assim, um cuidado meu de fazer o projeto, né? Eu já selecionava os desenhos. Antes eu desenhava direto no trabalho, e agora eu já fazia seleção dos meus estudos, dos meus projetos, para escolher um para poder virar a tela, né? Aí eu já estava assim, já na idade adulta, já estava na época de faculdade, né? Então aí foi entrando esse termo que seria das gravatas para mim. As gravatas apareciam dançando no meu trabalho, tipo de um surrealismo, viravam caminhos, né? Então eu fui desenvolvendo a pintura a óleo com o tema de gravatas, né? Que na realidade foi virando para um contexto político, contexto social, de injustiça, um contexto de corrupção. Isso já faz muito tempo, né? Que foi seguindo. E desse sentido apareceu a sátira. A sátira no meu trabalho, onde eu também fazia as figuras deformadas, simbolizavam políticos, às vezes a pessoa nariguda, enfim, representando um tipo de Pinóquio, aquele mentiroso, e assim foi entrando um tipo de sátira no meu trabalho, né? E da sátira surgiu também os elementos da gravata que foram assim aparecendo como se fosse desenhos, estampas da gravata, como se explodisse do trabalho, e aí aparecia esses círculos coloridos, como se fossem feitos da gravata, outros tipos de desenho que foi invadindo também o trabalho no geral, como se fosse invadindo o fundo. Tecnicamente, eu acho que eu passei por várias fases, mas o que eu gosto muito, principalmente de unir a tinta óleo e depois tinta acrílica também no mesmo trabalho, óleo e acrílica no mesmo trabalho, que é difícil fazer isso, né? Porque uma tinta não combina com a outra, né? Tem que saber como fazer, o tempo certo de secagem, tudo para poder lidar. E também quando eu usei trabalhos com misturando pastel no trabalho, junto com a tinta acrílica, lápis aquarelado, tem técnicas às vezes de gravação na gravura, eu também uso na tela, às vezes na hora de raspar uma massa corrida, alguma coisa no trabalho.
Então, as minhas pinturas têm muita coisa a ver com gravura, também no sentido técnico, mas principalmente quando eu comecei a usar a gravura na tela, entende? Então tem algumas telas que eu uso gravação, eu faço a xilogravura, imprimo na tela e às vezes eu uso a gravura no papel, colocando então em volta do cilindro, no caso assim, com madeiras. Então é um trabalho mais técnica mista, né? São os trabalhos atuais, né? E a gravura sempre foi muito especial para mim, né? No sentido também de ter fundado um museu especializado em gravura, juntamente com a Celina, que é o Museu Latino, mas a minha marca registrada para alguns países e alguns críticos de arte, curadores, dão muito destaque para mim na gravura. E esse trabalho em especial, para mim tem um valor muito grande, porque esse trabalho foi um estudo de conclusão de curso que foi feito na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, lá no Peru, em Lima, né, no curso de gravado, curso de gravura, da especialidade de gravado. O meu nome foi tido como um estudo a respeito de uma equipe para fazer essa conclusão de curso, e onde eles fizeram, ajudaram a imprimir, no caso imprimiram essa gravura que eu enviei a matriz para que pudesse ser feita a gravura impressa lá no Peru. E eles fizeram uma tiragem, e essa gravura aqui, ela consta em várias, foi feita uma tiragem em que uma parte dela consta em algumas instituições culturais lá no Peru, e outras estão comigo, que eu também estou distribuindo aqui no Brasil. Então eu tenho um sabor muito especial, porque eu participei da Bienal Internacional de Gravado, no Instituto Cultural Norte-Americano, Instituto Cultural Peruano Norte-Americano, né? Lá em Lima, e onde que digamos assim, essa síntese política do meu trabalho, que seria os políticos aqui, o comedor de banana, né, os pássaros, né, indicando um caminho, esse carro diferente. Isso aí foi feito um trabalho imenso, mais ou menos 5 metros, colocado na exposição, e uma exposição grande do meu trabalho. E hoje, lá na Embaixada do Brasil, no Centro Cultural Brasil-Peru, né, tem uma sala permanente de exposição do meu trabalho. Esse carro em tamanho grande, foi feito com gravura e tecnicamente contendo 5 metros, as esculturas do meu trabalho e algumas gravuras estão nessa exposição permanente vinculada à Embaixada do Brasil. Então, por isso que eu tenho um orgulho muito grande de satisfação, porque o Peru é um dos países mais avançados que tem na gravura, principalmente na América Latina e também no mundo. Entende? Então, sendo reconhecido lá, para mim é um sinal de importância muito grande, que eu agradeço demais.